mais um Conexão TV, com o programa em prol do coletivo, recebendo hoje Antônio Maurício, professor Antônio Maurício Barbosa, um professor que por onde passou deixou a sua marca. A gente vai estar conversando sobre a profissão dele, sobre a atualidade do momento e posterior, quem sabe, um pouco de política também. Antônio Maurício, você pode se apresentar, está à sua disposição, professor. Boa noite, Paraná. Boa noite também, como é que é o nome? Ronin. Boa noite quem nos assiste. Espero aí poder falar um pouco sobre uma temática aí que eu já tenho uma certa experiência, mais ou menos 35 anos como professor, com alguns bônus, alguns benefícios, algumas conquistas, algumas dificuldades e algumas superações também de dificuldades. Então, é uma caminhada, uma trajetória que, para mim, hoje é um patrimônio que eu me considero ter construído, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista também pessoal, espiritual e social. Antônio Maurício, a gente vai iniciar uma conversa falando sobre a sua atuação. A gente sabe que você foi um professor exemplar, a gente ouviu muito isso entre os seus alunos, né? A gente via comentários, há muito tempo que te conheço, a gente via isso sim, assunto falando sobre a forma que você atuava em sala de aula. Antônio Maurício, como foi a sua maior dificuldade no seu dia a dia dentro de uma sala de aula? Olha, eu comecei a trabalhar em 1987. Eu estudei no seminário Santo Antônio. A minha intenção, o meu propósito e projeto de vida era estudar, fazer filosofia, teologia, se formar e ordenar padre. Mas eu saí, terminei meu curso de filosofia na UFJF. Depois eu fiz o curso de história pela UFV. Então eu fiz a graduação em filosofia e uma graduação em história pela UFV. Fiz duas pós-graduações também, uma em filosofia contemporânea e uma em ciência da religião pela UFJF. Assim, no início, a grande dificuldade está relacionada à minha própria história pessoal, ao meu lugar, né? A minha, vamos dizer, descendência. Eu venho do meio rural, de uma família com 10 filhos, e você sair do meio rural para poder socializar, entrar na sociedade urbana, você tem dificuldades e às vezes você adapta, você socializa e às vezes não. Eu conheci pessoas que já saíram da roça, vizinhos meus, que foram para São Paulo e conseguiram se adaptar. Outros não, perderam as suas raízes, entraram no vício e acabaram morrendo. Então, essa adaptação, essas conquistas, essa socialização foi um desafio. A sala de aula também foi desafiante porque eu não fui bom aluno, não tive tão boas escolas. O bom profissional que eu tentei conquistar, veio da boa vontade, dos cursos, da própria filosofia, dos livros e também tendo como referência grandes autores brasileiros e também internacionais. Então eu li muito. O nosso querido, saudoso Rubem Alves, morreu em 2014. Li alguma coisa de Darcy Ribeiro, Frei Beto. São grandes autores da educação que me orientaram, né? Paulo Freire também. Então as dificuldades sempre existiram, né? Tanto por parte dos jovens e adolescentes e também por minha parte, por não estar tão assim, ter tido uma base, vamos dizer, familiar, afetiva, psicológica, porque para você aventurar numa profissão, você tem que ter uma base, né? Como disse o Freud, como fica forte uma pessoa quando ela se segura de que é amada. Você, para ser um bom profissional, você tem que ter autoestima, confiança e, acima de tudo, conhecimento, né? Então, eu tive grandes desafios na minha profissão. Antônio Maurício, você acabou de falar e ficou claro isso, é algo que a gente já sabe, do dia a dia de cada ser humano. Você conseguiu superar os desafios porque houve um esforço muito grande de sua parte
devido também pela origem, que você diz veio da zona rural, é o meu caso também, mas ficou claro que só vence aquele que faz um esforço além de repente, do que ele tem possibilidade, né? Então você é um vencedor por causa disso, você acabou de falar, do seu esforço. Antônio Maurício, já deu para entender a sua iniciativa aí, a gente sabe do seu caráter, da sua forma de conduzir sala de aula, né? A gente sabe do seu jeito de agir no dia a dia, a gente conhece muito bem a sua pessoa. Antônio Maurício, eu vou te fazer uma pergunta. Há uma diferença da sala de aula do seu período com a sala de aula de hoje, não há? Sim, eu acredito que há diferenças, até mesmo porque na época que eu comecei a dar aula, não havia o smartphone, as redes sociais. Claro, havia internet, o computador começou, isso já ajudava muito na produção de material, de didático, de provas, de textos, e já facilitava um pouco. Cheguei a pegar até a época do mimeógrafo, digitar e rodar lá naquela maquininha. Mas quando você fala de alunos ou adolescentes, né? As meninas, os meninos, tem diferença. Não quero dizer aqui fazer nenhum julgamento de valor se era melhor ou pior. Não, há diferenças, porque a própria formação de professores, alguns dizem aí, que nós formamos, nós professores somos do século XX, formamos no século XX. Os jovens que nós demos aulas, alguns já são do século XXI. E a tecnologia também já faz parte da cultura deles. Então, nós estamos num contexto em que a gente ensina e também aprende. Então, a gente troca ideias. Agora, a grande importância aqui, que eu acho, a grande diferença é que os jovens, há tempos atrás, eles tinham menos informações e eles tinham mais um foco e é mais orientado. Com a divulgação, com a comunicação difusa, com muitas opções de tela, de computador e celular, smartphone, as pessoas viraram consumidores de imagens muito rápidas, um conhecimento, imagem de supermercado. Você não precisa pensar muito o que você quiser, se você vai ali, está empacotado, está nas caixinhas, está enlatado e você pega. Esse tipo de mercadoria visual da tecnologia, ela trouxe uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de contemplação e uma dificuldade até na socialização física, porque muitas vezes você perde o contato com os seus sentimentos, você gera uma ansiedade, você está sempre preocupado com o que o outro está pensando de você, você se preocupa em postar alguma imagem e nós vivemos naquela cultura. Apareço, logo eu existo, logo eu sou reconhecido. Isso vai em contramão um pouco do início que eu falei, quando você vive no meio rural, numa certa solidão, numa certa silêncio, que você escuta o canto dos pássaros, você escuta os seus próprios silêncios e seus próprios barulhos. Quando você está sozinho, diante de você mesmo, não quer dizer que você está bem e está silêncio. Você escuta aquelas grandes questões suas que não foram resolvidas e que você não pode fugir delas. Você tem que entrar em contato com a sua ansiedade, com os seus sentimentos e elaborar alguma coisa que lhe faça reorganizar, estruturar a sua maneira de ver o mundo, o outro e a si próprio. Então, alguns dizem que a educação é o lugar da escutatória, de escutar o outro, mas nós temos também que ser capazes de escutar nós mesmos, em todos os sentidos, escutar nossas angústias, nossas dificuldades, nossos limites, para poder reelaborar um tipo de conhecimento, um tipo de orientação de vida e um tipo de orientação profissional, né? Antônio, você entrou no assunto da tecnologia. A gente sabe que com a chegada da inteligência artificial, se você acha que a mudança já houve até então, do seu período até hoje, foi uma mudança mais lenta, porém, da hora para frente, a gente sabe que com a chegada da IA,
Isso vai intensificar um pouco mais, muito mais, inclusive isso está dentro da Agenda 2030. Com a chegada da IA, Antônio Maurício, a gente sabe que muitos vão perder posto de trabalho. Por outro lado, a gente sabe que para as pessoas bem intencionadas, ela não vai ser algo negativo. Para as pessoas que já vêm com a índole mais complexa, você acha que isso pode fazer com que a humanidade possa ficar mais distante uma da outra, até se esfriar por causa dessa forma que tem os dois lados, é dualidade, tem as pessoas que é ponderada e as pessoas que não são ponderadas. E com a inteligência artificial as pessoas vão se revelar. Eu acho que vai se revelar cada vez mais. Você acha assim também? Tá. Só para, antes de responder, voltar à questão das redes sociais, isso não é um ponto totalmente negativo, não. Se há muita informação e pouca reflexão, porque a gente não consegue filtrar, alguns dizem que nós vivemos na época da comunicação e comunicamos muito pouco, até muito mal. Tem um lado positivo. Muitas informações sobre a política, sobre a sociedade, sobre o que está acontecendo na ordem mundial, no seu município, no estado, todo mundo tem acesso. Isso é um grande valor. Quer dizer, democratizou a informação, coisa que a gente não tinha antes. Então tem esse lado positivo. A inteligência artificial, ela está aí, a tecnologia está aí, o mundo que nós vivemos é esse aí. É claro que existem os prós, existem avanços, existem aqueles problemas que são desafiadores, que é a própria educação e a própria comunicação. Nós não temos qualidade de comunicação, nós não temos muito o lado afetivo, nós não temos a educação que nós vamos dizer presencial. Eu fiz uma faculdade em Viçosa, à distância, mas tinha as aulas presenciais. Trocávamos experiência entre professores e alunos, então não existe educação sem afeto. Os afetos nas várias dimensões, nas várias vertentes. Estou falando aqui de alegria, tristeza, inveja, ódio, amor, esperança, e são afetos. Não existe educação sem afetos. Quando você coloca da inteligência artificial, os afetos ficam meio que com a máquina, ou ficam sem te afetar, ou te afeta numa certa solidão. Você comunica com todo mundo, mas você não entra em contato com suas angústias, você não tem coragem de entrar em contato com as suas ansiedades, com as suas dúvidas. E você fica buscando uma satisfação o tempo todo, uma adrenalina ali, de satisfação em cima de satisfação, e quando você vê aonde você chegou, de onde você saiu, aonde você se encontra, e como estão os seus afetos. Isso serve para os jovens, serve para os professores, porque os professores também não estão fora do mundo digital e da inteligência artificial. Quando nós falamos de professores, eu quero perguntar, que eu quero colocar aqui como reflexão, onde estão nossos afetos? Nós sentimos realizados pela profissão que realizamos? Qual que é o nosso nível de relação com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, com os jovens, com os alunos? Então, isso tem trazido realização? Alguns casos tem trazido problemas. Tem casos aí de transtornos, de ansiedade, transtornos mentais, muito comum entre professores, muito comum entre enfermeiros, policiais, que é a chamada síndrome de burnout, que é a síndrome da desistência. O professor, ele faz um projeto e ele não tem um retorno. Ele faz outro e não tem retorno. Então ele não tem essa resposta, como o cara que fabrica um calçado, que planta uma roça, que tira um leite. Então a educação, ela não é uma produção industrial que você colocou aqui e colhe ali depois. Ela está no nível do quê? Das relações, da orientação, da disciplina, dos métodos, da pesquisa. Então, essa questão da educação, ela está em crise até mesmo porque nós tivemos uma reforma aí, a partir de 2016, a chamada reforma, que é o novo ensino médio, que é muito novo e que não ainda está bem definido, não tem uma identidade, não tem um rosto, e que de certa forma, esse novo ensino médio foi criado em plena pandemia, sem uma logística, sem uma estrutura,
e que de certa maneira ela é muito elitista e ela é muito tendenciosa. Ela recorre àquilo que o Darcy Ribeiro falou. Nós temos que ter uma classe, uma elite que tem um curso, uma qualidade de ensino, e a outra grande massa, a escola pública, para aqueles que vão ser governados. Então nós vamos criar uma escola para aqueles que vão governar e uma escola para aqueles que vão serem governados. E usando aí a informação, a inteligência artificial, você com os algoritmos, você com a inteligência artificial, você sabe manipular do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, dos interesses do capital, muito bem essas orientações. Então, a educação virou mercadoria nesse sistema, e uma mercadoria de qualidade para alguns e uma mercadoria de não tão qualidade para outros, que também na verdade não é qualidade, porque quando você cria uma educação de qualidade para uns e não uma qualidade que atinja todos, não é qualidade, é apenas privilégio de uma classe que vai ser governante e aquela classe que vai ser governada. Então, existe ideologias na educação, a gente sabe muito bem disso, existe o aparelho ideológico na educação, na saúde, no judiciário, na política, nos meios de comunicação. Então, quando você fala de educação, ela não escapa desses interesses de grupos, que pega dinheiro público para atender setores privados. Então, a questão não é a tecnologia, a questão é como ela está sendo usada, por quem e para qual objetivo que ela está sendo usada. Né? Muito bem, a sua explicação ficou bem clara, né? Pelo seu conhecimento, pelo que você vem acompanhando. Antônio, a gente está enfrentando uma outra situação hoje em sala de aula, a gente vê as professoras refém dos alunos, tendo muita dificuldade para conduzir a sala de aula hoje. Os alunos estão mais, como se diria assim, mais difíceis de lidar. Você acha que essa dificuldade que está tendo entre professor e esses alunos é porque em casa já é assim, essas crianças não estão sendo bem conduzidas em casa? Qual que é a sua visão disso, Antônio Maurício? Olha, quando a gente forma e faz faculdade, a gente lida muito com ideias. Quando a gente chega na sala de aula, a gente toma um certo choque de realidade, começa a lidar com pessoas, com gente. Essas duas coisas têm que estar ligadas, ideias e pessoas. Nós temos uma grande incidência hoje de jovens, crianças, adolescentes, com incidência aí com o espectro autista. TDAH, TED, vários tipos de transtornos e comportamento. E, em alguns casos, tem a lei que garante a professora de apoio. Então, eu enfrentei o ano passado, turma de sexto ano, com 37, 38 alunos. E alguns com laudo, com algum tipo de espectro autista, com alguma necessidade especial. Agora, quando você coloca um número excessivo, sem uma estrutura, você não atende legal. Não tem como um professor atender no sexto ano, atender 38 alunos. Né? Aliás, por lei federal, o máximo é 35. E a outra questão, o ideal seria, no máximo, 25 crianças e adolescentes, para efeito de você dar uma atenção especial. Então, quando você fala de relacionamento e dificuldade, elas existem, porque nós vivemos num momento impactante, nós vivemos um grande reflexo da pandemia, e eu trabalhei eu trabalho com um projeto aí do PJ, que é o Parlamento Jovem, e o tema de 2023 foi, em Minas Gerais, saúde mental do jovem. A pandemia ela gerou um problema de ansiedade e saúde mental, não é para o jovem e adolescente, para os pais, para os professores, para as crianças, para os adolescentes, para todo mundo, para os idosos. Quando nós pegamos o período da pandemia até hoje, nós temos grandes dificuldades de colocar e ter uma comunicação com os jovens, com os adolescentes, com os alunos, que consiga pelo menos colocar ele num momento de concentração. Se você consegue ali um momento de 10 minutos de concentração, você já teve uma grande conquista. Porque nós vivemos ali, celular, leitura, celular, nós não temos concentração. Então isso é um grande desafio para a educação. Não há educação sem leitura, sem disciplina,
sem concentração, né? Eu costumo dizer para meus alunos, terceiro ano lá, inclusive, no apoio, que eu moro lá com a minha solitária solidão. Ficar sozinho, para mim, não é problema. Porque no momento de solidão, você tem aqueles momentos que aparecem as crises, os sentimentos mais diversos. Nenhum deles me assusta. Mas eu consigo sentar e ler, refletir sobre o que eu li. Não existe educação sem disciplina, sem leitura e, como eu disse agora há pouco, sem afeto. Sem prazer de ler, não há leitura. Sem o prazer do cálculo, sem o prazer ali de fazer conta, sem o prazer de fazer poesia. Então, eu gosto muito da Adélia Prado quando ela diz que eu não quero a faca e o queijo, eu quero a fome. Só que boa parte dos jovens estão cheios, entupidos de tanta imagem, vamos dizer uma palavra meio fake, de tanta porcaria, que eles não têm sede. Você só consegue ensinar para os adolescentes quando eles têm fome, eles têm vontade. Na minha época, quando eu estudava, ginásio, eu tinha fome, mas não tinha faca e o queijo, eu não tinha internet, não tinha umas bibliotecas boas, não tinha boa leitura. Tinha bons professores, isso eu tive, mas não tinha a faca e o queijo. Hoje nós temos a faca e o queijo, e muitas vezes essa faca e o queijo, esse queijo não está com boa qualidade, porque a qualidade da educação, ela vem muito misturada com coisas reflexivas, coisas construtivas, coisas que faz sentido e coisas que não servem para nada. Então, o grande desafio é a gente saber, no meio disso tudo, dessa salada, orientar. Aí a importância do professor. Qual o papel do professor nesse pensamento difuso, nesse excesso de informação, nesse excesso de material? Orientar, delimitar. Olha, vamos delimitar esse tema, vamos concentrar, vamos marcar um tempo, fazer a leitura, vamos estudar, vamos refletir, vamos trocar ideia e construir aí um conhecimento. Tem um método, tem que ter uma metodologia, porque todo conhecimento exige uma metodologia, uma didática, uma sensibilidade, inclusive, porque muitas vezes, para trabalhar com jovem, é mais importante do que nunca você não começar por uma ideia, você começar por uma experiência. Estourou um cano d'água ali, trouxe um transtorno. Aí você começa alguma coisa do ponto de vista social, do ponto de vista político, falando desse rompimento ali do cano. Muitas vezes o jovem, quando você parte da experiência, você leva para o conhecimento e para a ideia, você consegue atraí-lo mais, né? Então, é um desafio, porque o outro lado desafiante do professor é que tem um discurso na sociedade que não é muito legal sobre ele. Às vezes ele é um herói, um abnegado, que não recebe direitos, salários bons e faz tal. Mas isso não é bom. Muitos acham que o professor, o exercício da profissão é um sacerdócio. Ele faz por uma questão de caridade, o que for. Não é por caridade. Então tem um discurso daquele que o professor, às vezes, ele é proselitista. Ele está chamando alunos para o lado da esquerda, criando grupo de comunista, ou criando grupo levando kit gay ou de sexualidade para os alunos. Então ele é visto às vezes como comunista, ele é visto como anarquista, ele é visto como um herói, ele é visto como vítima, e ele não é nada disso, ele é humano. Aí vem uma grande questão da política que nós falamos agora há pouco, na escola, principalmente escola pública, que é a chamada avaliação de desempenho. Você tem que ter lá tanta pontuação para chegar a 100. E muitos ficam preocupados com essa nota. Mas essa avaliação de desempenho nunca é avaliação. Ela é perseguição, ela é meritocracia e ela não ajuda o professor. Porque a avaliação, que eu entendo, Paraná, é quando você me olha e fala assim, como é que foram os seus projetos? O que você deu bem? O que foi bem aí que você pode repetir? O que não foi tão bem que você pode melhorar? Então você faz avaliação para você melhorar. Você, seu projeto e do adolescente. Mas não é o que acontece. Ninguém, com essa ideia de professor que é um ser imaginário, que não sente dor, que não adoece, que não... Quando você tem uma ideia de professor assim, o que acontece? Você não avalia nessa avaliação de desempenho e não entra ali. Suas angústias, suas tristezas, suas dificuldades,
se você separou, se seu filho está doente, não avalia a sua expectativa, não avalia suas esperanças. Então, avaliação meritória, meritocrática, técnica, sem nenhum sentimento, sem nenhum conteúdo humano, filosófico, psicológico, emocional, ela não leva a uma avaliação que você progrida, mas o professor fica acuado e com medo de ser punido. Então, seguindo um pouco, muitas vezes a política de Estado é vigiar e punir e controlar. Então, o professor está mais como um controlador social. Ele faz mais um papel de policial do que professor. E ele também pune os alunos, ameaça os alunos e também se sente ameaçado. É um esquema desafiador que não produz muito conhecimento e é desumano. Porque quanto mais você exige de você mesmo e você não consegue sucesso no seu projeto, o que acontece? Você se torna perfeccionista, se sentindo culpado por uma coisa que nem sempre você é o responsável por aquilo, e você se desumaniza. Então, eu acho que nós estamos precisando, acima de tudo, nesse contexto da tecnologia, humanizar a tecnologia, humanizar as relações, humanizar a si mesmo, para poder você falar que a educação ocorreu. Sem humanização, sem afeto, sem conhecimento, não há educação. Eu vejo assim. Antônio, esses dias eu vi duas mães conversando e as duas mães bem adeptas a proteger os professores dos seus alunos. Uma delas disse o seguinte: minha filha chegou em casa reclamando comigo que a tia tinha colocado ela de castigo. Ela perguntou para a filha, mas por quê? O que você fez? A menina falou, por quê? O que a mãe fez? A tia está com razão, você errou, você não podia ter agido dessa forma. E essa mãe foi na escola no outro dia, conversou com a professora, eu ouvi essa conversa entre duas mães, conversou com a professora e deu autoridade para a professora agir quando a filha ou o filho dela fizesse alguma coisa de errada na sala de aula. Ao chegar em casa, a filha chamou a mãe para uma conversa e ficou muito brava com a mãe. A senhora foi na escola, em vez de ficar do meu lado, ficou do lado da professora. A senhora não me defendeu. Como que a mãe dos meus coleguinhas vai lá e briga com a professora e defende, e a senhora não fez isso? Aí você vê que entra de novo a dualidade. Há essa diferença entre os pais também. Tem aquela mãe que acha que o filho tem que ser tratado como é tratado em casa, com todo o carinho possível. E tem aquela mãe que dá autoridade aos professores. Eu passei a pensar, Antônio, não sei qual como vai ser a sua explicação sobre isso, que a autoridade dentro da sala de aula não está sendo tirada pelas crianças, não. Pelos próprios pais. Tem aqueles pais que protegem o professor, tem aqueles pais que deixam os professores desguarnecidos. Você tem essa noção dessa forma, Antônio, que eu pensei? Penso que a primeira coisa é saber separar bem a questão dos conflitos e os atritos. O conflito sempre existe, sempre existiu e vai existir. O atrito já é muito aquela questão que no popular nós dizemos, fulano de tal é barraqueiro. O atrito não leva a lugar nenhum. As pessoas se perdem na mediocridade. Não tem propósito. As pessoas discutem sem um propósito. Tem uma agressividade sem construir nada. Quando você vê uma situação de injustiça, que você não vê que alguém está sendo injustiçado, ofendido, você sente aquela indignação que você reage, corretíssimo. É bom até que o pai nem sempre conversa direto com o professor. Conversa com a direção, que tem responsável pela disciplina, e se caso necessário, chama o professor e conversa todo mundo. Evitar o atrito, porque o atrito não leva a lugar nenhum. O atrito é aquela situação de uma agressividade sem propósito, uma agressividade sem orientação, uma agressividade sem construir nada. Quando você administra o conflito bem administrado, você constrói alguma coisa no lugar. Você cresce, você aprende, você amadurece. Então, o atrito é um desgaste. Não tenhamos medo dos conflitos. Estejamos abertos para as ideias. Muitas pessoas não estão abertas para
o debate, o diálogo, né? Outro dia eu vi uma expressão muito bonita de um psicanalista que ele disse: cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Nós devemos ter coragem e abertura, por mais que nos incomode, a abertura para construir a verdade. Se há um conflito, há divergência, não tem problema pensar diferente. Mas vamos tentar construir, a partir do momento que há um diálogo, construir um consenso. O grande problema é que, agora há pouco nós estávamos conversando, que nós vivemos numa época de extremidade ideológica. Nós saímos do 8 para o 800, nós não passamos pelo 80. Toda situação de extremo, do ponto de vista ideológico, educacional, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sempre do senso comum, se você não passa pelo bom senso, pelo diálogo, se você fica num extremo ou no outro, não há possibilidade de diálogo. Se não há diálogo, o que vai acontecer? Blá, 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 e vai acontecer atrito e não vai resolver o problema. Então nós temos que ter maturidade emocional, racionalidade, conhecimento e propósito pedagógico, projeto pedagógico na escola, que sabe aonde quer chegar. Porque tem coisas que não vale a pena discutir, não faz parte do projeto, que não constrói, que ofende o outro, ninguém precisa ofender. Nós podemos, em caso de ofensa, pedir até desculpa e se retratar. Mas a primeira coisa é: qual o propósito? Aonde nós queremos chegar? É possível superar esse conflito? É possível diálogo? Quando há extremos, não há possível diálogo. Esse é o problema. Então nós temos que aprender a administrar conflito, administrar interesse e, acima de tudo, construir um consenso. Esse é o propósito da escola, que é educar. O resto vai ficar blá blá blá, vai ficar falando e não vai ter um propósito educativo. Antônio, ficou bem entendido, bem explicado. A gente vai inverter os nossos polos agora e já falar um pouquinho da política internacional, quem sabe um pouco também da política nossa, né, nacional. Primeiro passo, Antônio, a gente vai falar sobre a taxação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele vem, de fato, fincando a bandeira no mundo todo. Eu, no meu ponto de vista, acho que ele é um grande negociador, ele está lá para isso, ele está lá para cumprir a Agenda 2030. E quem é presidente dos Estados Unidos passa a ser presidente do mundo. Os Estados Unidos significa águia, aquele que vê tudo, como a Rússia é o urso, que é o país da guerra, como a China, que é o dragão, que significa o domínio do comércio. Então esses três poderes dominam o mundo. Na verdade, os três estão, com exceção da Rússia, está mais quieta, mais China e Estados Unidos, estão num conflito grande aí. Eu diria a águia e o dragão nesse conflito, e o urso mais devagar no canto dele. Antônio, na sua visão, essa taxação pode criar problemas sérios e graves no mundo no geral? Primeira coisa é que nós vivemos uma nova ordem mundial. Nós já saímos aí da Guerra Fria até 1991. Nós tivemos aí uma nova ordem, né, com o livre comércio, a globalização da economia, do mercado. E agora parece que nós estamos vivendo a crise da globalização. A Inglaterra, com o BRICS, saiu da União Europeia. Parece que o governo americano hoje está querendo sair e vai comprometer todo o mercado global por causa dessa taxação, mas, de certa forma, aquele consenso de Washington, 1986, que era a globalização da economia, do mercado, o Estado mínimo, nunca aconteceu. Parece que o governo americano, como grande empresário, e o Elon Musk também como grande empresário, parece que se apropriaram do Estado e os Estados Unidos é uma indústria da qual ele pode controlar do jeito que quiser. Não entende de economia nem de mercado, e isso pode prejudicar inclusive eles, e vira também uma questão muito insegura. Nós vivemos um período de incertezas, como nós vivemos aqui no governo anterior. Falava uma coisa, depois falava outra,
Então, esse período, essa falta de referência, essa falta de identidade e, acima de tudo, o conservadorismo moral, religioso atrapalha muito também, porque muitos se declaram liberais do ponto de vista econômico, liberal, livre mercado, o Estado mínimo, o mercado é que deve conduzir toda a política econômica, toda a política social, até nos setores de serviço, educação, saúde, segurança. E a gente percebe que esse Estado mínimo, ele não é mínimo, ele é o máximo. Máximo para o grande capital. Então, hoje eu me lembro aqui de um analista do Estado, que é o Marx. O Marx disse que o Estado é o quê? É o comitê executivo da classe burguesa. Os estados estão em crise, os governos estão em crise. Brasil, Argentina, o próprio Estados Unidos ficaram refém do grande capital. O Estado fica muito limitado, né? Então, quem comanda aí, o grande Deus mercado, os grandes sistemas financistas, é que controlam e pega dinheiro público produzido pelo trabalhador, a riqueza produzida pelo trabalhador, ela é absorvida para esses grandes conglomerados. Então, os próprios estados, a própria função do Estado está em crise e sem identidade. Então, essa ideia de que o mercado controla tudo e que ele tem uma regra universal de acordo com a oferta e com a procura, isso é balela. Nós sabemos que o Estado, ele mais do que nunca está sendo controlado por aqueles que defendem o Estado livre, que não existe. Esse Estado não é livre, ele é capturado pelos grandes sistemas econômicos, inclusive no Brasil, né? Como nós falamos agora há pouco da pandemia. Qual foi o período que mais se ganharam dinheiro aí, criaram os bilhardários, os ricaços? Foi no período da pandemia. A população, a sociedade ficou mais pobre e os ricos ficaram mais ricos. Mas e o Estado? O Estado não é livre? Por que a população que trabalha se empobreceu e aqueles que vivem do capital, do financista, se enriqueceram? Mas o Estado permite isso? Aliás, o Estado está aliado a esses grandes conglomerados, a esses grandes empresários. Eles não são ricos, miliardários, porque trabalharam, né? O Antônio, eu vi uma reportagem que a taxa dos Estados Unidos para os demais países é uma taxa baixa, em torno de 2,5%. Com isso, elevou a dívida dos Estados Unidos para 36 trilhões, uma dívida interna que ele tem. E está vendo por esse meio começar a resolver essa questão dessa dívida. Quando ele joga uma taxa lá em cima, na verdade ele está tentando negociar, chegar num denominador comum. Eu achei interessante, não sei se você acompanha isso de perto, o governo brasileiro enviou uma equipe econômica, inclusive com o vice-presidente, conversou com a equipe econômica dos Estados Unidos e o Brasil foi taxado em 10%, que é uma taxa boa, tranquilo, o Brasil cobra até mais do que isso. E a gente percebe também, Antônio, que a maior taxação vem da China. A China é o taxador porque ele tem o domínio do comércio, né? Só que os dois estão entrando num atrito muito grande que a gente não sabe até onde vai parar isso. Agora, segundo os comentários últimos agora, são 90 países que estão sendo taxados e o governo americano vai chamar um por um para negociar na mesa. Eu acho isso ponderado da parte dele e acho que isso também é uma forma de repente, frear um pouquinho a China, porque a China pode buscar esses parceiros para o lado dele. Mas a gente já percebeu, já viu que o Xi Jinping quis uma conversa com o governo brasileiro. O governo brasileiro não foi nessa conversa. Por quê? Nós sabemos que nós precisamos dos americanos, dos Estados Unidos também. E o governo brasileiro conseguiu ver isso. Dá para ver, Antônio Maurício, que isso vai demorar de 3 a 6 meses para regularizar. Você acha que isso, até final do ano, todas essas taxações vai chegar de uma forma que ninguém perca? Você vê dessa forma? Primeira coisa, é bom que tenha um país, uma grande potência, que bate de frente com a outra grande potência que é os Estados Unidos. Isso aí é importante. Você imagina o Trump com todo o poder hegemônico, sem uma grande potência que faça frente direta, em todo sentido.
militar, estratégico, tecnológico. Os Estados Unidos está em crise lá na produção de chip, porque boa parte é produzido em Taiwan e na China. Não por mão de obra barata, mas por mão de obra qualificada. Isso compromete tanto o produto americano e o mercado. Agora, essa taxação, essas incertezas, não é boa para ninguém, não. Por mais que o Brasil tenha vantagem aqui e ali em determinado momento, isso vai atingir o mercado global. Ninguém ganha com essa guerra de mercado, não. Fora a guerra que existe mesmo, que ela é ruim, porque toda vez que tem guerra, ninguém ganha. Por mais que a Ucrânia perca lá território para a Rússia, por mais que faixa de Gaza lá perca território para Israel, o que nós já perdemos aí de crianças mortas, de genocídio, de extermínio, isso é muito ruim. Então, nós percebemos que a economia global, o mundo faz muito barulho e é um momento tenso da história, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista diplomático e do ponto de vista bélico. Então, é um momento crítico e as pessoas, mais do que nunca, a opinião global, vamos dizer assim, ela precisa reagir. Existem reações, enquanto muitos estão lá produzindo armas para matar, tem gente que está preocupada com o meio ambiente. A campanha da Fraternidade esse ano é Fraternidade e Ecologia Integral. Tem pessoas que estão preocupadas. Nós vamos ter uma conferência agora, no final do ano, no Pará, sobre o clima, uma conferência sobre o clima. Então, por mais que existe a guerra que ataca o meio ambiente, queimadas, e essas pessoas que não têm nenhuma responsabilidade com a vida, com a ecologia, com o planeta, existem muitas pessoas que estão se sensibilizando, despertando para o problema e estão discutindo, porque o nosso problema não é só o mercado. Nosso problema é, fundamentalmente hoje, a questão ambiental. Aí eu queria colocar uma questão que é pertinente. Não adianta você ficar com ideologia, discutindo religião, ideologia e tal, porque a questão que nos une hoje, acima de tudo, é salvar a vida no planeta. Porque a questão ambiental, ela atinge o crente, o ateu, o cientista, o trabalhador, qualquer pessoa. Então, tem um ponto aí que eu acho que deveria ser a referência, que deveria ser o foco. Qual que é o nosso foco? Nós precisamos salvar a vida no planeta. E quem está mais ameaçado no planeta hoje? O ser humano, nós humanos. Então, essas questões todas, elas têm que ter, acima de tudo, que como eixo, como centro, a humanidade. Nós ainda não construímos humanidades, nós construímos consumidores, porque o mercado está preocupado em consumidor, está preocupado em produzir, não está preocupado em produzir conhecimento, não está preocupado em defender aquilo que é sagrado, mais sagrado, que é a própria vida. São as religiões, as tradições, a filosofia, as culturas indígenas, africanas. É isso que nós temos que salvar. As tradições culturais africana, brasileira, afrodescendente, dos povos originários, ela é um capital. Então nós ficamos preocupados com o mercado turbulento e deixando de preocupar com aquilo que é fundamental. Cultura, vida, comida na mesa, a vida simples. Porque nós não somos meros consumidores, nós não estamos aqui só para produzir, nós não estamos aqui só para trabalhar, ganhar dinheiro e sobreviver, nós estamos aqui para muita coisa mais do que isso. Jogar a conversa fora, poetizar, fazer festa, rezar e ter vida com dignidade. Se você for olhar do ponto de vista do grande poder, eles não lidam com isso, eles lidam com número. Nós temos que aprender a lidar com gente, com humanidade. Penso assim. O Antônio, a gente sabe que por trás de toda governança tem um poder que domina, que manda, que é o poder do mercado. Se começar a afetar a linha de raciocínio deles, eles começam a agir de uma forma que não é bom para ninguém. Por exemplo, o Brasil, que é um país rico, que tem tudo para se deslanchar e não consegue deslanchar. Qualquer governo que entra encontra barreiras e barreiras difíceis para que o país não deslanche,
Na minha visão, percebo que o Brasil é travado na dívida interna. Por exemplo, o Brasil hoje deve 9 trilhões da dívida interna brasileira, que paga 1,5 trilhão, 1 trilhão e 300 milhões de juros. A Europa deve também quanto o Brasil. Porém, na Europa, eles conseguiram jogar 50% desse valor, conseguiram trazer de volta para o país, gerar emprego. Já pensou se o Brasil tem essa negociação de metade desse valor de juros voltasse para ter investimento em geração de emprego, o Brasil já estaria se deslanchando. O que mais preocupa, Antônio, não sei se é a sua visão, que ninguém tem coragem até hoje de fazer auditoria nessa dívida interna, que essa dívida interna é que leva as nossas riquezas, embora que o nosso povo trabalhador continue com salário baixo, numa pobreza imensa, e isso vem atrapalhando o país desenvolver. Você acha, Antônio, que essa dívida interna, um dia, ela vai ter que ser paralisada? Ou como é que vai ser isso? Como é que você vê isso? Nossa elite econômica, nossa elite política é muito atrasada, porque o Brasil não foi construído como país. O Brasil, desde a colonização, foi construído como uma indústria de produzir açúcar, ouro, produzir café, em cima de mão de obra escravizada, indígena e africana. E não mudou muito. Nós somos muito mais explorados hoje do que na época da Inconfidência Mineira, na época lá da colonização, do ciclo do café, do ouro. Então, nós somos muito mais roubados hoje que nunca. Tem um pensador alemão, acho que é alemão, ele disse que uma das responsabilidades nossa é revelar o esquecido, mostrar que o passado comportava outros futuros, além desse que está acontecendo. Nós vivemos, o que é o futuro? O futuro é hoje é o futuro de ontem. E nós vivemos uma situação dramática, igual você colocou. Quer dizer, o que nós gastamos para pagar juro é 10 vezes mais do que o que gasta para a educação, para a saúde. Então, nós trabalhamos para produzir e alimentar. Aumentaram a alíquota aí para 14,25%, só nesse aumento aí, os financistas ganharam aí bilhões e bilhões de reais. Então, as pessoas, ou quem está hoje, e o Estado, o governo, está refém dessa elite financeira. O Estado é refém. Se você for olhar na era Vargas, o Estado tinha dinheiro, investia na indústria de base, rodovias, infraestrutura, e para a empresa desenvolver. Hoje não. O sistema, os conglomerados, os grandes sistemas financistas têm mais dinheiro que o Estado, e o Estado fica refém dele. E eles acumulam riquezas e mais riquezas. Uma riqueza aí que ela é medíocre, ela é injusta, ela é desumana. E a população, e a pressão social, a mobilidade social, ela é muito pequena em cima disso. Eu não vejo saída para esse esquema, eu não vejo. Fico muito triste de saber dessas questões, mas eu não vejo perspectiva de fazer com que um governo seja mais do povo. Qualquer benefício que se faça do povo, você é taxado de comunista, você é taxado de pessoas que estão querendo tratar todo mundo igual, você está querendo sustentar vagabundo que não quer trabalhar, e não é bem assim. Então, a falta de informação. Mas voltando à questão que eu falei agora, a nossa responsabilidade é mostrar o quanto nós somos enganados. Essa frase que eu falei do Walter Benjamin, ela quer refletir para nós o quê? Nós somos muito enganados, roubados, espoliados e a maioria das vezes não sabemos. Somos mal informados. A função da história, da educação seria mostrar isso. E não é fácil mostrar não, porque as pessoas querem acreditar naquilo que lhe agrada. As pessoas não querem ouvir o que precisa ouvir, não. As pessoas querem ouvir mais aquilo que convém do que buscar os fatos, a análise, a realidade. Então, eu acho que uma das funções nossas, da mídia também, é essa. Haja vista que o filme aí, Ainda Estou Aqui, mostrou muito bem isso. Quanto que ele mostrou que nós fomos
perseguidos, torturados, mortos, sem direito de enterrar seus familiares. O filme mostrou quanto que o Estado deveria dar, Estado dá garantia de direitos, Estado de Direito deveria dar garantias individuais, sociais, foi aquele que perseguiu e matou. O filme mostra bem isso. Em determinado tempo da história, nós vivemos censura, perseguidos, sem direito de pronunciar, de falar. Então, penso que uma das funções nossas, como comunicador, como professor, como qualquer profissão, olha, sempre estejamos atentos, porque nós estamos num mundo de muita comunicação e pouca informação segura e correta. Você percebe que nem eu percebo que essa dívida interna nossa de fato trava o país e nós ficamos na mão do grande comércio, de fato, do mercado em si, e isso está por conta dos banqueiros, eles são donos disso tudo. Essa dívida vai para os cofres do Banco Central, esses juros, e não tem contrapartida, não tem investimento, só eles ganham. O empresário paga um imposto absurdo, um imposto muito grande para gerar emprego e renda. Com isso, sufoca o salário do trabalhador, e o empresário consegue sobressair porque ele aprende a fazer conta. Ele sabe fazer conta e consegue sobressair. Já o trabalhador não sabe nem fazer conta, ele quer saber quanto ele vai ganhar para passar um mês, para chegar no final do mês e ainda ter um restinho para ele ali. É só isso que ele sabe fazer, não sai disso. Mas por trás disso tudo tem a nossa dívida interna, que é terrível, eu não vejo saída para isso. O Antônio Maurício, nós temos um problema sério em Brasília, a partir do momento que foi criado o Centrão pelo Eduardo Cunha. A gente vê que os governos ficam na mão deles, tem que pagar para passar aquilo que é de interesse do povo, e aquilo que é de interesse deles é fácil acontecer. Tá certo que já está vindo aí o semipresidencialismo, né? De fato já é o semipresidencialismo, porque quem manda no Brasil é o Congresso, só falta oficializar isso no papel. E a gente vê lá a bancada da Bíblia, a bancada da bala, o sistema religioso no domínio do Brasil, infelizmente é isso, e a bancada ruralista, né? Que tem o domínio total sobre qualquer presidente que lá estiver. Agora nós vimos aí a questão da anistia, 262 deputados votou a favor da anistia. Eu do meu lado, vejo que esses 262 deputados são parlamentares que estão refém também de processo de corrupção. Eles ficam amarrados numa corrupção que eles votam de acordo com aquilo que protege eles. E eu vejo, Antônio, não sei se você vê dessa forma, na questão jurídica, se isso chegar a passar, banaliza o Brasil. Por exemplo, qualquer pessoa pode ir ali no calçadão, quebrar aquele telefone que ali estiver, não é mais crime. Qualquer pessoa pode ir lá no hospital, numa entidade pública e quebrar todos os vidros que lá tiver, não é mais crime porque tem uma jurisprudência. O que eu vejo de sério nisso, Antônio, nem é o projeto em si, é a jurisprudência que vai criar mediante isso. Você vê dessa forma também? Nós temos um grande problema aí no Congresso. O Congresso que nós temos hoje é um dos piores que nós tivemos até hoje. Um cara mandou um vídeo para mim hoje falando de que, nesse caso, deveria dar então anistia para o Adélio Bispo, que deu a facada no ex-presidente. Quando você fala da política do Congresso, eles estão... Se a gente for falar de uma política séria, se você pode fazer um projeto social que atinja a população, que promova a justiça e distribuição de renda, mas boa parte das pessoas querem ser reconhecidas, ter autoestima, as convencem muito mais. Você pode fazer uma política social, educação, segurança em São João, mas na hora da eleição, se aparece um cara que tem uma boa comunicação na mídia e valoriza o cara, principalmente na área da religião, ele vai para esse lado. A questão social não convence. O que convence é ele ter o direito de fala, ele sentir autoestima, ele sentir como cidadão. Então, ele aceita pacificamente ser enganado. E ele vai votar em quem o explora.
é o pobre de direito. Infelizmente, pobre de direita é manipulado por esse Congresso que é de direita, extremamente incompetente, extremamente sem sensibilidade humana e política. É verdade. Antônio, nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, sabendo que do seu conhecimento e tal, e estamos aqui encerrando. Você pode dar a sua palavra final para o encerramento do nosso programa de hoje. Eu que agradeço o convite e espero voltar aí, agradeço a todo mundo. Gostaria de terminar aqui, já que nós estamos falando da educação, de uma fala de um grande educador que morreu em 2014, que é o Rubem Alves. Ele disse que ensinar é um exercício de imortalidade, porque de alguma forma nós continuamos a viver naqueles cujo olhar aprendeu a ver o mundo com a magia das palavras. O professor é aquele que tem magia, que tem conhecimento e de alguma forma deixa uma marca e cria um patrimônio educacional, pedagógico. Obrigado.